Vamos realizar o Evangelho no lar. Procure sentar-se, aliviar seu corpo de todas as tensões. Concentremos-nos em Deus, na força magna do universo, dos sonhos dos espíritos. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me prendeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Carreguei comigo da minha realeza terrestre nada, absolutamente nada. É como para tornar a lição mais terrível. Ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desigualdade, que humildade. Quando, em lugar de ser ali recebida, uma soberana, e acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, Le Havre, 1863. Então, vamos compreender que só a bondade e o coração repleto de amor é que vai nos ajudar. Vamos seguir o bem. Vamos amar mais
Vamos trilhar a estrada da luz e do amor. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Vamos sentar, nos concentrar em Deus e abrir nossos canais para um nível superior. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde e se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite, porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras tomadas em sua acepção rigorosa seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males sobre a terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso se tornar não à coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra.
Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradição, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. O deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar cada população de uma região, da população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir procurar ao longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade para as tornar mais fáceis. É preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esse trabalho, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguros e mais rápidos, mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência, essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulo, não mais pesquisas. É, pois, com razão considerada como um elemento de progresso. Então, na riqueza, precisamos saber usar bem os bens materiais, aplicá-los para o bem do povo e da humanidade. Assim, vamos refletir, porque a riqueza vem do trabalho. E temos as mãos, temos a mente para exercer nosso trabalho. Vamos exercê-lo com sabedoria. Concentremos-nos em Deus, pedimos que a luz bendita esteja conosco por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. É dia 19, domingo. Sente-se, concentre-se em Deus nosso Pai, em Jesus, Mestre, amigo e irmão, em Nossa Senhora, nos anjos e santos do céu e da terra, em todos os seres bondosos que nos auxiliam e nos protegem. Relaxe seu corpo, feche seus olhos e ouça. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreender com suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus, na verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não o pagar? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem, essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
ou tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada por essa circunstância de que os judeus, tendo em horror o tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, em lhes dizendo para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral, levado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus, se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, para com a autoridade, assim como para os indivíduos. Então, vamos prestar atenção e sermos justos, honestos e corretos, como Jesus o era. Assim seja. Concentremo-nos agradecendo a Jesus, aos mestres do espaço. Oremos. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Amém. Boa tarde a todos. Vamos nos concentrar. Se possível, sentar-se comodamente, verticalizar a coluna, relaxar o corpo. Soltar os ombros, fechar os olhos. Descruzar pernas e mãos. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Mãe Santíssima, para poder realizar o Evangelho no lar. Vamos sentir que a luz bendita nos socorre. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus ou com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos ao trem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Concentremo-nos em Deus e vamos abrir nossa mente e nosso coração para esses ensinamentos, para a resignação aos sofrimentos e sentir que a luz de Deus está presente. Ela nos envolve, nos clareia a mente e o coração. E vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. E Jesus Cristo toque nosso coração. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto divino. E onde quer que estejamos livres de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Realize o Evangelho no lar. Sinta que nesse instante você está recebendo a bênção de Cristo. Que assim seja. Agradecemos imensamente a Deus podermos estar realizando o Evangelho no lar. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se, feche seus olhos, alinhe seu corpo se puder, relaxe os ombros, respire algumas vezes e agora ouça a mensagem do Evangelho. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picados de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais de qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. Então o texto diz para sermos pacientes. Quando você estiver com irritação ou desapontado com alguém, ore. Cultive no seu coração a luz divina. Peça a Deus, aos mentores espirituais, que te ajudem e te liberte de qualquer desalento, de qualquer mágoa, de qualquer tristeza. Concentrando-se em Deus, nosso Pai, vamos orar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Abre nossos caminhos, fortalece nossa alma, abre nosso chakra frontal, para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Espíritos amigos, benfeitores do espaço, peço vossa ajuda. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se, erga seu pensamento a Deus. Vamos ver esse texto, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies,
ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitas são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tomam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria, na falta de consciência. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Ouvindo esse texto das más vicissitudes que nos acolhem, vamos nos concentrar em Deus e ouvir várias vezes esse texto para absorvê-lo, para sentir que tudo é causado por nós mesmos. Vamos pedir a Deus a luz bendita e orar. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre Jesus nos acolha, nos proteja e nos ilumine para sempre, eternamente. Fiquemos em silêncio, ouvindo o mantra. Assim é, assim será, por direito divino, que a luz bendita nos ilumine. Agradecemos a Deus poder estar realizando essa vivência.
faça o Evangelho no lar todos os dias. É o intervalo que damos para nos aprofundar em Deus. Namastê. Bom dia a todos. Estamos aqui para passar o Evangelho no lar. Vamos sentar verticalmente, soltar os ombros. Vamos inspirar profundo pelas narinas. Absorver uma grande luz que toma conta de todas as nossas células, de todas as artérias. Expirar profundo pela boca, sibilantemente, e murchar a barriga. Segurar a sucção, contando 1, 2, 3. Soltar. Inspirar de novo. Sentir a luz em todas as células, músculos e nervos. Segurar. Expirar sibilantemente. Fazendo a sucção do abdômen. Segurar. 1, 2, 3. Relaxar. Inspirar de novo. Absorver a luz bendita e divina em todas as células, músculos e nervos. Sentir o rejuvenescimento, a força maior, o relaxamento, o aprofundamento vem para todo o seu ser. Expirar sibilantemente. Fazendo ao mesmo tempo a sucção do abdômen. Segurar essa sucção. 1, 2, 3. Soltar. Relaxa. Levemos nosso pensamento a Deus, aos seres bondosos que nos protegem, a Jesus, a Mãe Divina, aos mentores do espaço, que eles estejam conosco. Prestemos atenção na leitura. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seu coração. Não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus, quem viu e quem ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. São Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18. Capítulo 21, versículo 25, 26, 33. Então, ouçamos bem essas palavras e vamos evitar que o mal venha para todos nós. Vamos ouvir a voz pura do Senhor, que diz: conhecereis a verdade e a vida, e a verdade vos libertará. Concentrando-se em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo e irmão, vamos abrir nossos canais para que a luz nos penetre
nos purifique, nos renove. Expirar devagarinho, expirar. E agora vamos fazer o nosso pedido. O que você precisa agora? Veja tudo concretizado, realizado. Segure na mão direita a pedra mágica da realização. Pense mais uma vez no seu pedido realizado. Concretizado, feito. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, pela chance de poder estar realizando o Evangelho no lar e fazer nossos pedidos. Que a força do amor, que a força da fé, que a força do bem venha para nós por toda a eternidade. Amém. Deus de luz, de paz, de amor, de verdade, de justiça, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Tirai do nosso caminho toda dor, toda doença, todo mal-estar, tudo aquilo que me prejudica. Remove dos nossos caminhos as interferências negativas. Fortalece nosso ser, o nosso coração. Abençoa nosso lar, nossa família, nossos antepassados, todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será por direito divino. Que todas as interferências caiam por terra. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venha para nós, nos proteger e nos iluminar. Amém. Andréia, bem, deixa eu te lembrar. Fala pro hoje, quando você encontrar o Marcos, tem que arrumar essa coisa aqui. Tem que tirar pra lá. Até a gavetinha. Tá caindo. Eu vou falar agora, peraí. Tem que pôr o pé aí, dona. Isso daqui eu até esqueci, eu ia falar pro senhor. Já que eu tava... Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Sinta-se com o corpo relaxado e vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres da terra e fora dela. Feche seus olhos e concentre-se. A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios de simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de sentir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Depois os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ela se estabelece sobre a terra, entre as raças e os povos. Concentre-se agora, respire fundo, concentre-se em Deus, lembre-se de sua família e vamos orar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino, a glória e todo o bem. Vamos nos concentrar em Deus, vendo uma grande luz, brilhante como o sol, em nossos corações. Faça o Evangelho no lar diariamente. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos fazer o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, relaxe seu corpo. Feche seus olhos e ligue-se a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, aos mentores do espaço. Vamos ouvir, depois ele ajunta, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meu meio ressuscitarão. Despertai do vosso sono. Cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espíritos, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele, o homem, estando morto uma vez, poderia bem reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo 10 a 14. Tradução de Lemestre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderá reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer,
eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Suas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer remontar às causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza, como uma lei da natureza, como uma lei da natureza. Ela se revela